Olá, pessoal! Eu sou a Márcia Rosa e eu estou passando aqui para trazer uma pequena reflexão para nossas vidas. Lidar com as nossas próprias questões não é fácil. Amadurecer não é fácil, mas é necessário. E uma das coisas que me ajuda muito e que eu aprendi tanto na terapia quanto na psicanálise é o diálogo interno. Você já ouviu falar? No diálogo interno é como se nós cristãos, vamos dizer assim, fizéssemos uma oração, sabe? Conversando com o Espírito Santo e conversando com nós mesmos, porque aí a gente vai aprender a separar o que é a nossa alma falando, o que é os nossos sentimentos falando, né, que é a nossa alma, ou o que é Deus que está falando conosco. Porque é bem certo que nem todas as vozes que vêm no nosso ouvido é a voz do Espírito Santo. Às vezes é a nossa alma ferida que está falando, às vezes é os nossos sentimentos que estão falando. E a gente precisa discernir o que é Deus, o que é os nossos próprios sentimentos e o que é o Espírito Santo falando conosco, né? É muitas vozes. Daí ainda tem o externo, a opinião das pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas dizem. Então nós temos que saber muito bem filtrar, né, cada situação. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E o tema do vídeo dessa pequena reflexão é como você reage à opinião dos outros. Quem você se torna quando você é contrariado? E como você tem se preparado para lidar com a verdade? E para isso eu vou trazer uma história bíblica, né, para ilustrar essa questão, que está lá em Marcos, no seu capítulo 6, do seu versículo 16 a 44, que vai contar a história. Depois você pode ler na sua casa, que vai contar a história de Herodes, Herodias e João Batista, e a filha da Herodias. Nesse contexto aqui, João Batista era aquele que denunciava o pecado. Ele era profeta, e engraçado que João Batista nunca fez um milagre na sua vida. Mas Jesus disse que não haveria profeta maior do que João Batista na terra. E o interessante é que João Batista, ele vinha denunciando o pecado, derrubando altares, né, ministrando a verdade, porque toda vez que a verdade ela é ministrada, os falsos altares eles são destruídos. E João Batista vinha ali preparando o caminho para Jesus. Então ele vinha anunciando que era necessário um arrependimento, que era necessário nascer de novo. E ele vinha preparando o caminho, que foi a missão no qual ele foi destinado. E ali João Batista pregando a mensagem do arrependimento, ele denunciou o pecado de Herodes, que ele estava tendo uma relação, ele estava tendo um caso com a mulher do seu irmão, que era Herodias. E Herodias, ela quando soube disso, ela sentiu ódio de João Batista. Ela mesma está escrito nessa passagem que o desejo dela era de matar João Batista, mas ela não podia porque Herodes, apesar de estar numa vida de pecado, apesar de ser um homem que não temia o Senhor, ele gostava de João Batista, acredita? Porque ele via que João Batista, apesar de ser odiado por muitos, algumas pessoas gostavam, e até Herodes gostava do discurso de João Batista, mas não estava disposto a abrir mão do pecado. Quantas pessoas, né, gostam, eu gosto do cristianismo, eu me identifico, né, com a palavra de Deus, mas na hora que bate numa área ali que não aceita, que não quer mudar, né, se torna apenas amigo, né, gosta, se identifica, mas não quer assumir um compromisso. Assim era Herodes, né? E Herodes, ele, apesar de saber que Herodias odiava João Batista, ele mandou prender ele algumas vezes, mas não matar. Mas Herodias, contrariada, porque quando a gente é contrariado, é aí que a gente vai ver o que vai sair de dentro da gente.
É aí que a gente tem que usar o diálogo interno, né? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Ela quer ter razão, ela quer passar por cima, ela grita, né? Vamos dizer assim, eu sempre falo que ela grita. Mas há um Espírito Santo que habita em nós. E é ele que nos dá esse, sabe, esse equilíbrio, né? O Espírito Santo é aquele que nos convence, é aquele que fala assim, você tá errado, você precisa mudar, você precisa abandonar o pecado. Se você continuar nessa vida, você não vai entrar no céu. Então é o Espírito Santo que nos auxilia nessa jornada cristã. E Jesus falou que ele precisava ir para que esse Espírito Santo viesse. E esse Espírito Santo faz o trabalho de nos convencer do pecado, de nos aconselhar, de nos aproximar mais de Deus. E engraçado que Herodias, ela sentiu ódio de João Batista porque ele denunciou, ele expôs o pecado. E ela desejou matá-lo. Mas como ela não pôde fazer isso, ela estudou uma estratégia. Então ela usa a própria filha para seduzir Herodes. E quando ele está encantado com a própria filha, ele fala, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí essa filha vai até a mãe, porque já foi uma estratégia dessa própria mãe usar a própria filha. E ela fala, eu quero a cabeça de João Batista. Então, primeiro a gente precisa entender que quando a gente se posiciona com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade não é o que a Márcia pensa, o que a Márcia acha, porque a Márcia é falha, né? Às vezes eu posso agir sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas o que é verdade é a palavra de Deus. Ela confrontada pelo pecado, ela fala, eu quero a cabeça de João Batista. Quando a gente se posiciona, muitas pessoas vão pedir a nossa cabeça. Mas o que importa é agradar a Deus. O que importa. E João Batista, ela pediu a cabeça de João Batista e Herodes, mesmo contrariado, porque ele gostava de João Batista, ele fez o que Herodias pediu. Então, o que eu quero deixar aqui para nós? Qual a lição que eu aprendo aqui? Que às vezes nós vamos ser confrontados com algumas verdades. E não é sobre o que falam, mas é o que sai de dentro de nós. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando somos confrontados, o que sai de nós? O que nós nos tornamos? Herodias, quando foi confrontada com seu pecado, queria matar. E nós, quando somos confrontadas com a verdade, quando o nosso pecado é exposto, o que sai de nós? O que nós nos tornamos? Essa reflexão que eu quero deixar para o nosso dia de hoje. Quem você se torna quando é contrariado? Quem você se torna quando é contrariado? É sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, uma pequena reflexão, que nós possamos pensar o que sai de nós quando somos contrariados, né? Se nós estivermos bebendo da fonte, se nós estivermos estando cheio do Espírito Santo, vai sair de nós arrependimento, vergonha, né? Porque a gente sente vergonha às vezes. Quantas vezes eu me sinto envergonhada, né? Quando às vezes sou confrontada, às vezes por um profeta, às vezes por um amigo, às vezes eu me sinto envergonhada, sabe? E é normal porque somos humanos. Mas eu sempre reflito sobre aquilo. Tem pessoas que acham que ninguém pode chegar até elas para dizer nada, né? Mas e quando chega? Né? Às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente se afasta, mas às vezes a gente precisa pensar sobre isso. Ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo, aonde eu estou sempre certa, onde o que importa é a minha verdade, o que importa é o que eu penso, é o que eu acho sobre mim, né? E nem sempre aquilo que a gente acha sobre a gente é de fato correto, né? Ainda mais se tratando de uma vida cristã, nós precisamos estar abertos a ouvir conselhos, a ser aconselhados, confrontados e levar tudo isso para os pés da cruz. Essa reflexão que eu deixo para vocês, que ela me ministrou muito, sabe? Algumas situações que vieram até mim e eu precisei fazer o diálogo interno, eu precisei orar, levar para os pés do Senhor. E muitas das vezes o que sai da gente quando a gente é confrontada, a gente até se assusta, né? Mas eu não sou isso. Mas saiu da onde? Saiu de dentro de nós, né?
É lógico que isso não nos define, mas é bom a gente olhar para quem a gente se torna quando a gente é confrontado, ok? Então, a gente aprende com a história de Herodias, né? Que ao ser confrontada pediu a cabeça de João Batista, usando a própria filha, né? E aprendemos com Herodes, né? Que não tinha uma posição, mesmo gostando de João Batista, cedeu, né? Não se posicionou. Então, a gente aprende com esses 4 personagens. Daí com João Batista, que mesmo correndo o risco da cabeça para a bandeja, ele não deixou de pregar a verdade, ok? Eu deixo essa passagem para a sua reflexão e para a minha reflexão no dia de hoje. Um abraço, Márcia Rosa.